Olá, sejam todos bem-vindos ao Semana da PAN. Eu sou o Vitor Brown e durante as férias de Felipe Moura Brasil, eu apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. No começo da semana, o jornal O Estado de São Paulo mostrou que em 24 estados brasileiros, os juízes recebem por mês mais de R$ 1.000 de vale alimentação. Nós discutimos os benefícios ao setor no 3 em 1. Essas verbas não estão só isentas de tributos, né? Elas estão também imunes a crises e a cortes do orçamento. Porque, no caso dos juízes, haja o que houver no país, faça chuva ou faça sol, eles vão receber cada centavo previsto para eles no orçamento. O princípio que está por trás disso faz até sentido, que é que os governantes insatisfeitos podem partir para a retaliação do juiz em relação aos juízes em caso de insatisfação, então eles são protegidos. Mas com isso, os juízes são demiurgos, né? Porque eles estão livres de duas maldições inescapáveis para os brasileiros, que são impostos e crises. Aliás, para todos os mortais, não só para os brasileiros. E na semana passada, a Folha de São Paulo já tinha mostrado que, em novembro, juízes e desembargadores de Pernambuco eles receberam rendimentos líquidos de até R$ 853 mil. A maior parte desses rendimentos foi fruto das férias não gozadas, férias acumuladas e não gozadas. E não gozadas dá para entender por quê. Eles têm 2 recessos por ano, né? Um em junho e um em dezembro. Então, deve ser até cansativo tirar tantas férias, então eles ficam acumulando férias. É tudo legal, mas é imoral. E mais imoral, talvez, um descalabro maior ainda que esse, é o fato de que os agentes públicos que poderiam coibir essa situação não fazem. Não fazem. Então, se os juízes não têm capacidade de autocontenção, tem vários agentes públicos que poderiam entrar com ações para coibir isso. Tem muitos, mas eu vou citar 2 exemplos só. O Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público poderia muito bem entrar com ações de inconstitucionalidade e vetar essa situação, brigar para que essa situação recuasse. E por que eles não fazem isso? Na maior parte das vezes, porque eles são beneficiados por isso. Pelo princípio da isonomia, assim que o magistrado recebe um benefício, eles estão lá na espreita e logo vão requerer um benefício para eles também similar. Então, tem uma inação da parte do Ministério Público que deveria ser cobrado por isso. Aí tem outro também. Todas as entidades autorizadas pela Constituição a mover as tais ADIs, que são ações de inconstitucionalidade direta. Então, quem são esses agentes? Podem ser, advogados não podem, mas podem partidos políticos, pode a PGR, pode o presidente da República, por exemplo. E por que eles não fazem isso? Pelos mesmos motivos. Porque você está mexendo com uma categoria sensível. No caso dos partidos políticos, tem a justiça eleitoral lá que pode acabar com a sua vida. No caso dos governadores, dos governadores dos estados também são os chamados, como chamamos, legitimados universais. Os governadores também podem fazer isso. Vão fazer isso? Dificilmente vão comprar essa briga, né? Então, a grita contra os juízes, acho que ela é mais do que merecida, mais do que devida, mas ela deveria se estender também para os que têm o poder de coibir isso e não fazem isso porque, eventualmente, se beneficiam disso ou podem vir a ser prejudicados pela categoria. E aí, Alan, são números impressionantes mesmo, né? Números impressionantes. Eu fiz uma conta aqui, né, R$ 4.787 dividido por 21 dias úteis, em média, né, um mês tem 21 dias úteis, isso dá R$ 227 por dia. Né? Então, peraí, para a refeição. A gente está falando de uma refeição por pessoa, mesmo para padrão de São Paulo, a capital, que é, né, a renda aqui, enfim, é mais elevada, enfim, é um padrão muito alto. Né? Então, refeição com vinho, com sobremesa, etc. Então, está completamente desconexo da realidade. E isso é bastante importante pelo seguinte, como é que a gente fala em ajuste fiscal, esforço fiscal, se uma categoria ela não está fazendo a sua parte? Então, para a população aceitar um ajuste fiscal, se torna muito mais complicado. Então, você tem o que a gente chama em economia, em finanças, de moral hazard. Né? Você está dando aí uma sinalização muito ruim para a sociedade. Então, isso tem que ser revisto e a única forma que eu vejo, como a Thaís colocou muito bem, né? Já que os agentes públicos não estão fazendo o seu papel de conter esse tipo de coisa, via uma reforma administrativa. Agora, vamos ver se vai passar, né? Porque isso vai prejudicar próprio interesse da classe e ali também de deputados, senadores, etc. Você, Constantino? Olha, eu acho que vocês são muito cruéis de não desejarem que os pobres juízes comam lagosta e caviar na refeição do dia a dia.
Brincadeiras à parte, isso é óbvio que é um retrato da realidade do Brasil, onde Brasília tem a maior renda per capita do país, sendo que produz basicamente leis, muitas esdrúxulas e bastante corrupção, enquanto que São Paulo, que é a locomotiva do PIB, tem uma renda per capita abaixo de Brasília. E dentro dos privilégios de Brasília, dentro da renda per capita mais elevada no setor público, a categoria do judiciário, e aí se alastra pelo país inteiro, é a que mais destoa. Então, veja, eu não quero aqui soar populista também, eu não quero jogar para a plateia e falar que todo tipo de ganho é indevido. É óbvio que se deseja algum tipo de estabilidade, de um lado, para que certas categorias que exercem função de Estado não sofram pressão de governos. Então, alguma estabilidade no cargo para certas funções de Estado é fundamental. E, ao mesmo tempo, nós queremos, sim, bons salários. O problema é que tem um teto de salário que bate ali com o do presidente, com o dos ministros, e você começa a criar, então, todo tipo de puxadinho e penduricalho que até alguém como o juiz Sérgio Moro, o atual ministro Sérgio Moro, já chegou a defender em mais de uma entrevista, falando que aqueles auxílio moradia eram justificados e tudo mais. E aí que está o problema. Você começa a criar auxílio moradia, auxílio terno, auxílio vale alimentação, vale refeição. Você começa a ver o somatório de várias regalias e o salário concreto, o salário real que um magistrado desses leva para casa é muito acima realmente da média. Quando alguém toma a decisão de ir para o setor público, fazer um concurso, se tornar juiz e tudo, espera-se que o que esteja motivando ele seja mais o espírito público do que os interesses comezinhos, a estabilidade e um bom salário. É óbvio que se deseja também criar um mecanismo de incentivos adequado. Agora, vejam que eu conversando com um conhecido meu, juiz, ele mesmo colocou isso para minha reflexão. Falou, Rodrigo, porque eu levei isso para ele. Ele falou, mas Rodrigo, pense o seguinte, é natural também que o sujeito estuda para fazer um concurso e quando ele entra, ele já larga de uma situação confortável, de um salário mais alto e dessa estabilidade que na iniciativa privada, aqueles que estão ralando para ser advogado e depois ingressar num escritório privado e tudo mais e ascender na carreira, não gozam disso. Então, é natural depois você olhar na maturidade da profissão e falar, poxa, mas o advogado está lá rico, aquele que deu certo, está lá rico, sócio de um escritório famoso e tudo mais, enquanto que um juiz ganha menos. Sim, é verdade, mas ele começou na carreira tendo esses privilégios, tendo uma aposentadoria garantida com uma boa gordura na frente, tendo estabilidade de emprego, que é uma coisa que faz dormir tranquilo em relação a quem está ali ao sabor das marés das crises, né, e sabe como é arriscado, às vezes, você ser demitido e tudo mais, e ganhando um salário acima da média. Então, é óbvio que existem muitas regalias, a Thaís já mencionou aí as férias em 2 recessos no ano, né? Então, tudo isso você vai somando, a gente quer que o juiz possa ganhar bem, a gente quer que o juiz possa ter uma certa tranquilidade e estabilidade para poder decidir casos ali polêmicos e muitas vezes confrontar a turma do andar de cima, tomar decisões polêmicas que podem, inclusive, ser perigosas para a sua vida e a da sua família, né? Basta pensar no próprio caso do juiz Sérgio Moro, que eu já mencionei. Ao mesmo tempo, não pode ser uma coisa que choca a população, que é quem trabalha e rala duro para pagar 5 meses dos 12 do ano em imposto e bancar, de certa forma, essas distorções. Ou seja, está errado, tem que adaptar à realidade brasileira, onde a renda média do setor privado oscila ali perto de R$ 2.500, R$ 2.000 por mês. Quer dizer, tem alguma coisa realmente destoando muito e gera um grau de ressentimento, um grau de revolta e indignação muito alto na iniciativa privada, na população, e isso não é saudável para a própria democracia e para as instituições de Estado. Fala, Thaís. Eu só queria fazer Eu sei que o Constantino não vai discordar disso, mas é só porque, em relação à ponderação desse amigo dele, de que é natural que um juiz, por força do ofício, ganhe mais que um advogado, tudo isso eu concordo, mas não se trata disso, nem se trata de populismo, nem se trata de ser um número chocante para a maior parte da população. Trata-se do fato de que isso é um jeitinho de contornar uma questão constitucional, que é o teto constitucional. Isso está driblando o teto constitucional, então é inconstitucional, tirando todas as outras questões.
Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostrou que 39% dos brasileiros consideram o trabalho do Supremo Tribunal Federal ruim ou péssimo. O índice de reprovação foi alvo de debate em Os Pingos nos Is. 39% da população entende que o trabalho dos ministros, os 11 togados, é ruim ou péssimo. Eu acho é pouco, meu caro Adriles Jorge. É muito pouco, e vista o desastre que foi a atuação do Supremo esse ano, né? Eu acho que existe esse discurso de que a gente tem que respeitar as instituições, mas uma instituição tem que respeitar a si mesma. Para não ser injusto e leviano, eu acho que é injusto exatamente no sentido de talvez a população tenha sido até um pouco complacente com esse 18% de bom e ótimo, em perceber que o Supremo não é exatamente uno. Você tem 3 facetas ali. Você tem pessoas que estão atinadas exatamente com a evolução das coisas. Você tem garantistas da ilegalidade, que são os tarados com a lei pétrea, com a interpretação pétrea de uma jurisprudência constitucional. E você tem os oportunistas, né? Você tem várias coisas horrorosas que aconteceram esse ano. Você tem exatamente um inquérito contra críticas que eventualmente foram feitas na internet, feitas absurdamente pelo Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Você teve praticamente a censura concreta de uma matéria da Cruzoé que falava de ilações espúrias entre o próprio Toffoli e o Gilmar Mendes e parentes e apaniguados. Você tem exatamente a queda da prisão em segunda instância, que eventualmente a gente poderia acreditar exatamente isso numa interpretação de jurisprudência, mas a gente sabe que não foi assim, né? Os senhores Gilmar Mendes e Dias Toffoli, eles simplesmente mudaram de opinião, que eles eram radicais defensores da prisão em segunda instância como combate à impunidade, e quando viram que seus amigos Lula, Aécio Neves, Michel Temer e entre vários outros estavam exatamente imbuídos de um tipo de malversação de recursos públicos, estavam se dirigindo a um tipo de condenação, mudaram convenientemente, coincidentemente, de orientação. Eu acho exatamente que eles... A principal coisa que inclui exatamente essa perspectiva negativa do STF é esse combate férreo que eles fizeram à instituição da Lava Jato, que a Lava Jato foi o principal método histórico de combate à corrupção no país. Pela primeira vez, bandidos, criminosos, graúdos, de altas esferas do poder, de alta esfera econômica, foram pra cadeia. O STF... Mas a Lava Jato prende e o Gilmar Mendes solta. Pois é uma coisa absurda. Fica parecendo uma inveja, de um ressentimento, de um princípio de combate efetivo à corrupção. Enquanto o STF sempre teve essa cláusula pétrea de apoio a um garantismo de impunidade. Eu acho que não se justifica nesse caso, e eu falo aqui da segunda instância, quando você tem séculos de impunidade, de conluio entre os poderes, que se confunde com o garantismo da Constituição. A gente poderia perguntar exatamente se no século XIX, esses mesmos juízes que fizeram esse combate férreo à Lava Jato como sendo uns inconstitucionalistas, se no século XIX eles garantiriam exatamente o advento da escravidão, já que isso era constitucional. Enfim... o que eu quero dizer é isso: o STF não se respeitou enquanto instituição, fez uma série de decisões absolutamente espúrias que abriram portas novamente ao caminho da impunidade nesse país. Não à toa o brasileiro hoje vai às ruas contra ministros togados, Gilmar Mendes, que a gente citou agora há pouco, e o presidente da corte, Dias Toffoli. Então eu repasso a bola lá pro Fernando Conrado, do Rio Grande do Sul. Agora não errei. Diga lá, Conrado. Quem me dera está passando as festas de Réveillon aí no Rio de Janeiro, né, Silvio? Mas estou aqui no Rio Grande do Sul, 42 graus, cozinhando aqui com vocês ao vivo na Jovem Pan. Antes de mais nada, eu queria fazer um comentário sobre essa pesquisa que diz que 39%, né, dos cidadãos reprovam o trabalho do STF, e aí faz uma conexão com 39% dos cidadãos também condenam o trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico pensando, não, para aí. Tu quer me dizer que a cada 3 cidadãos, um não acha o trabalho do presidente Jair Bolsonaro ruim ou péssimo? Eu fico boquiaberto com esses números. Adriles, pegando carona no que ele dizia, essa matemática é um pouco estranha, né? Porque quando a gente fala 39%, ela fala, pô, vocês pegam no pé do Supremo o tempo inteiro e por aí vai. Mas eu não acredito que
2 brasileiros em 10 aprovem o trabalho do Supremo. 1 brasileiro em 10 aprove o trabalho do Supremo Tribunal Federal. É a corte que colocou o ex-presidente Lula na rua, naquela decisão vergonhosa. É a corte da segunda instância, da prisão após condenação em segunda instância, né, que reverteu a prisão após condenação em segunda instância. E agora você tem um Congresso Nacional com essa missão, essa PEC de emenda constitucional para tocar ainda no primeiro semestre, para tentar reverter a barbaridade que os ministros togados fizeram. É a corte, como a gente disse agora há pouco, que solta os criminosos de colarinho branco que a Lava Jato colocou atrás das grades. Eu não consigo acreditar que sejam só 39%. Tô errado? Eu acho que tem 2 alternativas. Primeiro, aquelas pessoas que não têm o menor tipo de conhecimento do que vem a ser o STF. O STF se tornou popular, a gente tem que lembrar, de uns 10 anos para cá, né? Que a gente sabe os 11 ministros, mas a gente desconhece a seleção, os 11. E esse tipo de percepção ainda é muito falha, eu acho. Ainda tem alguns nichos de vazio, de conhecimento do que é o STF. O segundo, eu acho que você sabe, uma coisa que parece até caricata que eu vou dizer, mas é o medo. O STF é o único poder nas instituições brasileiras que tem um poder exatamente de condenar as pessoas, de julgar, de perseguir as pessoas. Quando houve essa decisão espúria em relação a críticas eventuais feitas ao STF de supostos abusos, isso sim, as pessoas tendem a acusar muito, né, crer num certo autoritarismo imaginário do governo Bolsonaro, que é um governo amplamente democrático, mas o STF tomou várias decisões nesse ano exatamente no sentido de criminalizar as pessoas por crime de opinião. Lembre-se, o STF fechou uma matéria legítima de liberdade de expressão de alguém que colocou subjúdice o próprio presidente do STF e o Gilmar Mendes. Ou seja, quem julga os juízes, não é? E não é um juiz de garantia, não, pelo amor de Deus. É uma esfera que tem um poder muito grande. A gente não tem a perspectiva, por exemplo, de uma lava-toga a curto, médio ou longo prazo, e a gente fica muito temerário. Todas as instituições brasileiras receberam cacetadas, porque todas as instituições brasileiras estão carcomidas por uma cultura podre de conluio entre os poderes, de corrupção das pessoas que locupletam entre si. O STF é a única que fica à margem. A gente vê decisões espúrias baseadas em conjunturas de associações com criminosos de colarinho branco, e a gente não vê nenhum tipo de punição feita. Até os pedidos de impeachment feitos para o senhor Gilmar Mendes e Dias Toffoli estão completamente arquivados, engavetados. Então acho que tem essa perspectiva de medo ainda no seio da população brasileira, de um judiciário que é onipotente, que é onipresente, que pode tudo, inclusive cometer os seus desmandos e perseguir direitos de cidadão como liberdade de expressão. Como se diz em alguns cantos de Brasília, eu não canso de repetir, acima do STF, só Deus. E olha lá. Agora sim, Fernando Conrado... Dias Toffoli discorda. Eles acham que são deuses. Seguramente ele discorda. Agora sim, Conrado, de volta. Tá tão quente aqui no Rio Grande do Sul, aqui na Navarro, que eu acho que a internet derreteu, até o Wi-Fi derreteu por aqui. Meus amigos, como eu estava comentando com vocês ali, então quando a gente tem um número astronômico desse de reprovação do trabalho do STF, deixa bem claro, como o Adriles muito bem falou aí, pontuou, esses ataques que o STF fez a direitos básicos da população e a perseguição de cidadãos. Quando a gente teve essa questão da liberdade de expressão da revista Cruzoé, por exemplo, que é do time lá do antagonista, a tomada de dados do COAF para eles, né? 600 mil habitantes e cidadãos do nosso estado brasileiro, né? Da nossa nação, sob investigação direta deles, com o intuito de dizer que eles estavam protegendo, que foi um pedido do Flávio Bolsonaro, eles acabaram com essas próprias investigações do COAF, que estariam tocando as próprias figuras do Toffoli, a própria figura do Gilmar Mendes, com repasses de estranhos de dinheiro ali entre esposas, escritórios e beneficiários. Então tudo isso traz um clima de extrema impunidade a nação. Outra coisa que o Adriles trouxe muito bem ali numa discussão, que aí eu não sei se vale a pena, eu queria até comentar com vocês aqui pra gente pensar junto, né? Todo mundo fala na realização de uma lava-toga aqui no Brasil, temos que ter uma lava-toga para tratar dessa impunidade, tratar desse STF. E eu te pergunto, tu acha que se a gente tivesse uma lava-toga no Brasil, se ela iria tocar propriamente o STF, sejam lá os ministros garantistas
dos quais o Adriles não gosta muito, e eu já acho a favor, que eu sou contra a gente ter uma Constituição aí eivadas de extremos direitos e não terem extremos deveres para a população em si, né? Ou se eles iriam procurar e tentar limpar a toga exatamente do juiz Sérgio Moro. Na minha visão, certamente se a gente iniciasse uma lava-toga hoje numa CPI, que não vai levar a lugar nenhum, porque é sempre bom a gente ter em consideração que a CPI aponta investigações, aponta indícios, mas ela não condena ninguém, né? Depois tudo isso tem que caminhar o ITER ali, o caminho tradicional no próprio Ministério Público, no próprio Poder Judiciário. Daí eu pergunto a vocês, será que se nós tivéssemos uma lava-toga hoje, buscando melhorar esses números do STF, por exemplo, será que o grande alvo dela não seria apenas o juiz Sérgio Moro e todos esses juízes, pessoal do Poder Judiciário, o pessoal do Ministério Público que estava agindo direto na Lava Jato? Será que se essa temática não chegasse no Congresso, não seriam esses os grandes alvos? E será que é interessante para o Brasil ter o ministro Sérgio Moro novamente ser um alvo de chicanas de um Congresso também completamente desmoralizado, em que pese os números do Congresso terem sido melhores agora em relação ao nosso STF? Girando os destaques da semana, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade ao empresário Luciano Hang após a estátua de uma de suas lojas pegar fogo. O posicionamento do presidente Bolsonaro foi assunto no Morning Show. Adriles, meu caro, o Luciano Hang ele é um apoiador do governo Jair Bolsonaro, aliás, desde a campanha presidencial ele já apoiava, é um dos principais empresários a apoiar o atual governo. Dá para traçar algum paralelo, você acha, com o episódio que a gente comentou no começo do programa do Porta dos Fundos, que também sofreu um atentado e por aí vai, já aproveitando para a gente enveredar naquela seara que também tocamos no começo do programa, de quando o debate do campo das ideias extrapola para algo completamente fora da política, que não tem nada a ver com democracia, que é a violência ou até o terrorismo, para usar uma palavra que os dois lados têm usado nesse caso. Não sei o que você acha sobre isso também. É exatamente a mesma coisa. Você teve uma violência em relação a uma intolerância religiosa, né? De um grupo que se usa do ressentimento para promover a violência, de uso de um discurso pseudo-legítimo para promover a violência. E nesse a gente tem uma agressão a um empreendedor, a um tipo de empreendedorismo, exatamente para justificar um ódio gratuito ao governo. Eu acho que assim, você tem que investigar, né? Mas é difícil achar que essa coisa foi absolutamente ocasional ou coincidente, porque o Luciano Havan, dia desses, ele colocou lá um jatinho, colocando Lula cachaceiro, devolve meu dinheiro, que eu acho uma piada até legítima. Não sei por que o Lula ficou tão chateado ser chamado de cachaceiro. A cachaça, o álcool, está incrustado na cultura nacional como um dos valores, uns pilares nossos. Eu acho isso horroroso. Até para fazer uma brincadeira, ele ficou bravo, o PT ficou bravo com o cachaceiro e não com devolve meu dinheiro. Exatamente. Então, o mesmo princípio. Agora, eu não vejo toda a internet ou artistas ou pessoas se preocupando tanto com o Luciano Havan como se preocupavam com o Porta dos Fundos, né? A questão da estereotipização. Ele é um empresário rude, meio tosco, meio agressivo, muito parecido, inclusive, com o Bolsonaro. E é interessante quando a gente faz essa análise da estereotipia, do que a gente acha que é mais vítima do que o outro. Se é uma menina frágil, ou se é um grupo de humor que eventualmente faz um humor horroroso, mas tá no lugar da liberdade de expressão. Não vi nenhum tipo de declaração de apoio ao Luciano Havan fora do Bolsonaro. Viu o contrário, o Bolsonaro ser criticado por não prestar solidariedade ao grupo Porta dos Fundos, que eventualmente até poderia ter prestado, apesar do humor tosco, porque o princípio cristão que o Bolsonaro diz defender é exatamente ser complacente a quem o tenta esmagar. Ele poderia exercer uma solidariedade ao grupo Porta dos Fundos, como exerceu ao Luciano Havan, fazendo essa dissociação, falando, olha, o que vocês fazem é medíocre, é tolo, é idiota, é reduzir a figura do Cristo a uma questão sexual boba, bocó, rasa, mas eu me solidarizo com a agressão que vocês sofreram. E também não vi ninguém do Porta dos Fundos ou de ninguém da mídia artística se solidarizar com o Luciano
Navarro. Então, imagino essa hipocrisia aí latente para vocês. Que um dos motivos seja o fato de alguns integrantes do Porta dos Fundos serem declaradamente a favor da esquerda, ligados ao PSOL, ao Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, escrever artigos em jornais da esquerda. Né? Que esquerda é essa, Silvio Navarro? Se o princípio da esquerda é o acolhimento a todos, é o mesmo princípio de, por exemplo, quando uma mulher, como, sei lá, Joyce Hasselman, ter 2 milhões de votos, é uma conquista feminina, quer seja o que ela seja. Mas ninguém prestou nenhum tipo de parabéns a ela, entendeu? Na verdade, nós estamos concordando e não discordando. Eu estava fazendo um parêntese para justificar por que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro não teria se manifestado, não teria feito um ato de solidariedade, vamos dizer assim, ao Porta dos Fundos. Eles cobram o que eles não fazem. A questão política, nesse caso, falou mais alto e são dois campos absolutamente opostos, especialmente no Rio de Janeiro, onde o PSOL tem ali ainda alguma força com o Marcelo Freixo e é o estado do presidente da República, Jair Bolsonaro, e dos seus filhos, que também são políticos. O que eu tô querendo dizer é que a política de esquerda ou de direita deveria segregar e prestar solidariedade, inclusive, a quem o ataca, ou quem é atacado. Claro, assim, e não é o que acontece, parece que é um fla-flu. Então é uma coisa meio pobre que a gente chegou na cultura política brasileira. Claro, ao longo de todo esse programa, que o debate do campo das ideias não tem nada a ver com ato de violência, seja ele de que lado partiu, de que lado seja. Mari, diga lá, eu quero te ouvir. Nesse caso, o que acontece aí é o seguinte: as pessoas não não condenam o que aconteceu, mas com quem aconteceu. Exato. Então, se foi com o Luciano Hang, beleza. Para outras pessoas, se foi com Porta dos Fundos, beleza. Para mim, na minha humilde opinião, tá errado para os dois lados. Acho que não é legítimo que ataque a estátua do Luciano Hang, e também não é legítimo que ataque o coisa do Porta dos Fundos. Muito embora o do Porta dos Fundos tenha sido bem mais grave, porque envolvia, enfim, tinha uma pessoa lá dentro, enfim. Então, esse é o ponto para mim. Eu acho que as pessoas não querem criticar o que aconteceu de fato, a situação. Elas querem ver primeiro com quem foi aquilo para saber se elas vão se solidarizar ou não. Exatamente. Né? Então, assim, foi com alguém que está do meu lado, alguém que comunga comigo das mesmas ideias, então eu vou ali e vou me solidarizar. Mas se a mesma coisa aconteceu com outra pessoa que está do outro lado, então deixa pra lá, tá tudo bem, foi com ela, eu não gosto dela mesma, eu não concordo com ela, então tudo bem que façam o que quiserem, assim, isso tá errado, né? É hipócrita, porque não tem que ser seletivo, o que é certo, o que é errado, independentemente de com quem aconteça. Então, nós contra eles, né, invertido também é igualmente ruim para nossa democracia, você não acha, Denis? Com certeza, com certeza. Se uma pessoa tem uma ideologia que exclui, então, algum problema sério na ideologia ou na sua leitura ideológica que você faz nas coisas. Uma pesquisa Datafolha divulgada no primeiro dia do ano mostrou queda no apoio à democracia em 2019. Nós discutimos o tema no 3 em 1. E aí, Thaís, que leitura você faz dessa pesquisa do Datafolha? Eu vi algumas incongruências nessa pesquisa aqui, mas depois a gente fala disso. O que eu me lembro é que outro dia aqui a gente falou sobre a queda de latrocínios, né, que foi algo em torno de 22%, um pouco mais talvez. E uma das hipóteses para essa queda grande no crime e principalmente nos latrocínios é o discurso de endurecimento à criminalidade que foi feito na campanha e é feito no governo Bolsonaro. Isso, segundo muitos especialistas, criaria um ambiente desfavorável para a criminalidade, então desincentivaria, não estimularia a criminalidade e, com isso, contribuiria para a sua queda. Eu acho que é possível afirmar que a mesma coisa acontece aqui. É evidente que quando o presidente e os filhos do presidente da República, o poder constituído, eles relevam ou mostram desdém pela democracia, é evidente que isso tem reflexos na população, não é? Então, se ela estiver correta, essa pesquisa Datafolha, como eu disse, eu vejo algumas incongruências. Aqui estava vendo os números, tem coisas que se contradizem, tem coisas que conflitam, mas se esse dado estiver correto, esse aí que você citou, Brown, que fala das pessoas que não veem diferença entre viver no regime democrático e viver numa ditadura, isso é uma coisa chocante. É quase um quarto da população que diz não vê diferença entre viver numa ditadura e numa democracia. Então, eu acho que, no mínimo, isso é um sinal de alerta para quem diz que o Bolsonaro diz besteira, mas isso tem que ser relevado porque é só uma besteira e tal. Pelo que se vê, não é uma coisa tão inócua assim, né? Ele diz besteira e isso tem consequências. Constantino.
Eu não sei se dá para associar diretamente o pouco apreço pela democracia no Brasil ao que o presidente fala, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o seguinte, na minha opinião. O povão quer emprego e segurança, basicamente, entre outras coisas, óbvio, mas isso é o principal, né? Quando o sistema não está entregando muito bem isso, ele fica irritado e contra tudo e todos que estão aí, né? Que estão aí. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas estão irritadas e as redes sociais, a era das redes sociais, de alguma forma trouxe um choque maior, né, em relação a representantes e representados, né? As pessoas hoje em dia têm mais acesso a informações e tudo mais e não se sentem representadas pelos políticos, pela classe política. Eu acho que há essa saturação, essa indignação, e eu tendo a desconfiar de tudo aquilo que gira em torno de 10 a 20% da população. Eu dou sempre um desconto, né? 10 a 20% da população pode ser petista fanático, pode ser terraplanista. Então, existe muito idiota. É gente para burro? Mas uma base ali de 10 a 20% da população, eu acho que é capaz de tudo, né? De tudo, até de defender Lula. Então é capaz de tudo, é capaz de defender ditadura, coisas até dessa natureza. Agora, veja, eu acho importante para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, entender o seguinte: democracia não é um fim em si mesmo. Democracia é um instrumento para quê? Para uma vida em sociedade melhor, mais próspera e com garantias à liberdade individual. Ou seja, ela é um meio. E é muito importante lembrar isso, porque tem gente que endeusa a democracia, e esse é o pior argumento de defesa da democracia, porque senão vai criar expectativas irreais, e as pessoas vão começar a flertar com alternativas exóticas. Vamos lembrar que aquela famosa frase do Churchill, né, que a democracia é o pior sistema de todos, exceto todos os outros que foram testados, o Churchill também dizia o seguinte: o pior argumento, o melhor argumento contra a democracia é conversar 5 minutos com o eleitor médio. Ele também dizia isso. Então, veja, a democracia, repito, é um meio, é um instrumento, e os liberais clássicos, como Karl Popper, como Mises, eles viam no principal valor da democracia não um poder de escolha ótima, e sim um meio não sangrento, não revolucionário, de troca daquilo que é pior. Ou seja, deu muito errado alguma coisa, tipo o PT, você substitui sem revolução, sem derramamento de sangue. Esse era o principal valor da democracia para esses liberais. Eles nunca criaram muita expectativa em relação à capacidade de entregar resultados da democracia, porque se você criar essa expectativa, você está fadado ao fracasso. Democracia é isso aí, democracia é um instrumento onde um cidadão representa um voto e vai votar o terraplanista e o petista da mesma forma que um sujeito ético ou inteligente, né? Então, é um negócio complicado. A gente tem que mitigar e limitar os estragos, né? A capacidade de estrago da democracia, porque muitas vezes é grande. E quando, repito, está falhando demais em entregar resultados, é aí que a população começa a flertar com essas soluções exóticas, e isso é sempre preocupante. Você, Alan? Exatamente. Eu já não gosto desse tipo de pergunta porque coloca a democracia como um valor em si. Então, acho que já tem uma questão metodológica aí. Mas, enfim, né? Então, considerando isso posto, o que eu vejo que a pesquisa está captando? Provavelmente uma insatisfação geral com as instituições brasileiras. E aí, alguns exemplos concretos. Eu acho que o fim da prisão em segunda instância pegou muito mal para a população, ratificou ali uma ideia de impunidade. O projeto de lei de abuso de autoridade também, então, uma insatisfação em relação ao Congresso Nacional, muito ligado à impunidade. E aí também, como o Constantino colocou, a própria crise econômica, né? Na medida em que demora para recuperar o emprego, a renda, para a população sentir essa melhora de verdade, ela tende a culpar o sistema como um todo sem fazer essas distinções necessárias. Thaís. Eu só queria discordar do Constantino aqui, porque daqui, na verdade, não se trata de endeusar a democracia e nem de colocá-la como valor em si. O problema aqui dessa pesquisa é que eles confrontaram democracia e ditadura. Foram 2 regimes e as pessoas acharam que entre esses 2 extremos não tinha nenhuma diferença.
É isso que me espanta. Depois, em relação ao argumento dele, de que as pessoas se revoltam e tendem a caminhar para regimes heterodoxos ou preferir regimes heterodoxos quando não há entrega ou quando os resultados não estão vindo ou por causa da crise de representatividade crescente dos políticos, lembrando só que esse resultado, 13%, é do ano anterior, não é de uma década. Portanto, seguindo esse raciocínio do Constantino, a coisa deveria melhorar, porque agora é que as coisas estão fazendo efeito, ou seja, esses problemas que ele apontou, a falta de representatividade, o cansaço com a classe política e a falta de entrega de resultados, isso seria uma coisa pré-Bolsonaro, não é? Mas não é. Esses números são do ano passado. Fala, Constantino. Não, porque na verdade eu tô tentando fazer uma análise de um fenômeno que eu acho que até é muito mais do que só no Brasil. Essa crise de representatividade que leva a esse flerte com regimes iliberais, nacional-populistas, por exemplo, como nós estamos vendo em vários países, eu acho que isso tudo tem um pouco a ver com o que eu estava dizendo. Veja, quando a gente vive um sistema de anomia, de insegurança, no caso da Europa, claramente ligado à imigração desenfreada, com o aspecto do Islã, que não aceita a cultura que o recebe, né? Então, nós temos esses problemas. O seu José, o cidadão comum, ele olha para o sistema com uma certa indignação e ele clama, então, por algo que possa colocar a ordem, de cima para baixo. Ele sonha com um déspota esclarecido, com alguém que vá falar firme e fazer acontecer. Por que isso é muito perigoso? Porque essas pessoas esquecem, primeiro, que o déspota nem sempre vai ser esclarecido. Segundo, que se você concentrar poder demais na mão dele para fazer o bem, isso também é poder para fazer o mal. E terceiro, que eventualmente vai haver uma rotatividade de poder, uma troca de poder, seja por revolução ou não, por um golpe ou não, e aí, mesmo que você tenha colocado no poder o tal déspota esclarecido, né, eventualmente ele vai ser substituído por um déspota não esclarecido, e aí é que mora o perigo. Então, repito, o principal valor da democracia, isso é o mais importante para todos entenderem, na minha opinião, não está na entrega de bons resultados, está na eliminação sem derramamento de sangue dos péssimos resultados. É esse o principal ativo da democracia, na minha opinião. Alan. E aí, indo ao encontro do que o Constantino falou, eu sugiro a leitura, acho que do capítulo 1 ao capítulo 2 do livro do Hayek, Caminhos da Servidão, que ele diz o seguinte: o liberalismo é inegável que ele melhora a vida das pessoas, as pessoas atingem um novo patamar, mas juntamente com isso vem toda uma nova demanda e as pessoas passam a enxergar novos problemas. E aí, ao invés de essas pessoas proporem melhorias dentro da democracia, dentro de um regime liberal, elas entendem aí que precisa de uma ruptura. E aí que é muito perigoso, porque entram aí grupos de interesse propondo ideias socialistas, ditaduras, esse tipo de coisa. Na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que deve sancionar o fundo eleitoral de 2 bilhões de reais, aprovado pelo Congresso em 2019. O assunto foi debatido em Os Pingos nos Is. Importante lembrar sobre esse assunto que, no fim de dezembro, o Bolsonaro havia dito que não concordava com o fundão e que, abre aspas, se houvesse uma brecha, ele vetaria esse trecho da proposta orçamentária. O fundão eleitoral foi incluído no orçamento de 2020 com o objetivo de financiar as campanhas eleitorais com dinheiro público. O orçamento também traz os gastos com o fundo partidário de cerca de R$1 bilhão, que serve para pagar as despesas cotidianas dos partidos. O Adriles já está rindo aqui ao meu lado, ele vai ser o primeiro a comentar. Também na saída do Alvorada, Bolsonaro falou nesta quinta sobre salário mínimo, mas sobre isso comentaremos já, porque antes o assunto é fundão eleitoral. Explica esse sorrisinho, meu caro Adriles. É um sorrisinho que devia ser um sorriso mefistofélico de zombaria, né? Porque é uma excrescência ao contribuinte. Você tem que arcar com os custos de 2 bilhões de reais para fundo partidário, para eleger aqueles, muitos dos quais aqueles que vão te roubar mais dinheiro ainda. Somado a 1 bilhão do fundo partidário, além do fundo eleitoral, são 3 bilhões. E notem, eles queriam 3,8 bilhões, meu caro, só para esse fundo eleitoral. O Partido Novo tentou reduzir para uma base de 700 milhões, eu acho que tem que fazer essa nobre exceção.
que eles não usam nem um centavo do fundo eleitoral. E o Bolsonaro, vamos ser sinceros, né, ele fez uma política ali, mas ele sabia que ele teria que ceder. 13 dos partidos da base aliada, 13 dos partidos do Congresso, aliás, quiseram aprovar o fundão. Agora, o fundão é uma excrescência por uma razão muito simples. Ele se originou numa ideia, entre aspas, boa, que é proibir, aliás, as doações de empresas, que todo mundo sabia que nenhuma empresa tem uma generosidade complacente a nenhum candidato ou algum partido. Na verdade, era uma troca de favores. As empresas, na verdade, promoviam seus eleitos, os seus heróis, que se locupletavam em conluio com as empresas e faziam favores trocados. Mas em nome da extinção justa desses favores trocados, não se justifica que um partido recolha dinheiro diretamente do público. Ora, se vire. Eventualmente, você pode estabelecer doações individuais, doações de pessoa física, e eventualmente você pode fazer uma lei para fazer uma campanha espartana, que não invista em publicidade gigantesca para promoção de candidatos, que eventualmente você pode fazer uma campanha mais equânime entre os candidatos, que não se distingam exatamente pelo caráter publicitário de promoção entre eles. O que é absurdo é você estabelecer 3 bilhões de reais do dinheiro do contribuinte para colocar exatamente no bolso de partidos. E pior, são só os partidos, são os caciques partidários, que aí inibem exatamente o ingresso das pessoas justamente mais pobres, mais desfavorecidas, que inibe exatamente as candidaturas individuais. A gente sempre fala aqui da candidatura livre, da candidatura avulsa, que ainda não é exatamente restabelecida. Enfim, o fundo é uma excrescência em todos os sentidos. O Bolsonaro acenou com a possibilidade de um veto, mas é simplesmente um aceno popularesco, porque ele sabe que se ele vetar esse fundo, ele vai ser esmagado pela própria base. Infelizmente, é o jogo, não do tomar lá da cá, mas é um jogo de negociação entre o Congresso. Agora, a gente está esperando exatamente quando que o Congresso vai agir como o segundo poder do Estado Democrático, que faz realmente um diálogo com o Executivo e não faz chantagem para pedir mais dinheiro. E também com a sociedade, não só com o Executivo, mas também um diálogo com a sociedade. Antes de passar a bola para o Conrado, só fazer um parêntese aqui, Adriles e Conrado, porque sempre que a gente fala de partilha de dinheiro público a título de fundo partidário, é importante lembrar que existe uma regra que estabelece que os partidos que elegeram as principais bancadas, as bancadas mais numerosas na última eleição para a Câmara dos Deputados, levam a maior fatia do bolo. No caso, agora, por exemplo, as duas maiores bancadas eleitas são o PSL, então partido do presidente, agora não mais, e o PT. Então serão os dois partidos que levarão a maior fatia do bolo, do dinheiro. Por isso, e isso explica por que os partidos investem tanto, são tão empenhados em fazer bancadas de deputados, né? Os famosos puxadores de votos, tiriricas da vez. Acho que é importante a gente pontuar isso para saber quem é que será beneficiado sempre que a gente fala na palavra fundo partidário. Diga lá, Fernando Conrado. O Adriles se manifestou muito bem quando ele deixa claro para a gente que o que nós vivíamos até então, e até eu vou dar um outro nome, né? Era uma ditadura do capitalismo de compadrio. O que a gente tinha até então eram empresas bancadas com capital público, né, que devolviam esse capital público através de doações para os partidos. E quando a gente vê um número absurdo desse, que chegou a ser até 3,8 bilhão, e aqui eu faço uma ressalva para o nosso ouvinte entender, né, que 1 milhão, é uma grande analogia que eu adoro, que é 1 milhão de segundos é igual a 11 dias. Agora, 1 bilhão de segundos é igual a 32 anos. Então, olha a discrepância do que é doado, porque às vezes a palavra bilhão e milhão parece muito parecida, parece não sendo uma grande diferença. E eles tinham colocado quase 4 bilhões para a doação. E nesse ponto daí, ressaltando o que o Bolsonaro faz, como vocês bem falaram ali, essas doações, a maioria dos partidos, todos eles da esquerda, por exemplo, todos votaram a favor do fundo eleitoral. O PT votou 100%. Por que também? Hoje em dia a esquerda ali, o PT principalmente, que era, como tu bem falaste, o principal partido
da Câmara, eles tinham troca de partido, troca de cargos, troca de favores, liberações de fundos de bancos. Então era assim que a coisa funcionava até então. Agora eles precisam fazer campanha e, como o Adriles muito bem falou, muitas vezes fazer uma campanha com o nosso dinheiro, porque vale a pena dizer que não existe dinheiro público, existe sim dinheiro do contribuinte, que foi arrancado do bolso do contribuinte, e vai fazer uma campanha para chegar no Congresso Nacional e nos espuriar, né? E nos vilipendiar e nos roubar na maioria das vezes. E quando a gente fala dali do voto do presidente Jair Bolsonaro, chega a dar até pena do presidente, né? Porque é a mesma coisa tu ser escolhido lá o presidente do presídio, e aí tu resolve dizer para os teus amigos presidiários lá que agora tu vai acabar com a visita íntima, agora tu vai acabar com o uso do celular dentro da cadeia, agora tu vai acabar com o uso de droga dentro da cadeia. Aí ninguém vai te apoiar lá dentro, né? No momento que o Bolsonaro fizer isso aí, porque aí nós chegamos num ponto que é uma faca de dois gumes. Se o Bolsonaro veta o projeto, ele não vai ter apoio nenhum dentro do Congresso, e se ele não veta, ele vai ser escarnecido pela opinião pública. Outro tema de grande destaque no noticiário da PAN foi a ação militar norte-americana que matou o general iraniano Qassem Soleimani. No Jornal da Manhã, nós recebemos o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, para discutir o assunto. Vamos acompanhar um trecho da conversa. É possível alguma responsabilização do governo dos Estados Unidos por isso, professor? Sei que a área do senhor é o direito internacional. Dentro do direito internacional, como é que isso é tratado? É possível que, de alguma maneira, a Casa Branca responda por isso, caso isso seja considerado um crime, um assassinato? O governo dos Estados Unidos pode responder penalmente, judicialmente por isso? Ele não vai responder aos líderes americanos pelo principal tribunal internacional, que é o TPI. Né, Tribunal Penal Internacional, até mesmo porque os Estados Unidos, já no governo Bush Filho, decidiram não ratificar o tratado. Então, tecnicamente, juridicamente, há esse problema, mas ele é um chefe militar iraquiano, né? O que os Estados Unidos vão poder alegar é que havia uma interferência dele que causou várias mortes de lideranças ligadas aos Estados Unidos, não propriamente americanos, porque não foi o caso, né? Inclusive com a interferência e invasão parcial da sua embaixada. Então os Estados Unidos vão ter argumentos de dois gêneros, um que não respondem perante os tribunais internacionais por atos praticados em questões de guerra. O outro está relacionado diretamente ao fato de que vão apresentar como uma resposta à intervenção iraniana no Iraque. Então eles vão ter esses argumentos, mas há sim possibilidade do Irã buscar ou reivindicar ou buscar algum tipo de apoio internacional de responsabilização. Eu não acredito que isso vá para frente, mas juridicamente há condição do governo fazer algum tipo de pedido do governo do Irã. Também participando da entrevista, Rodrigo Constantino. Só pergunta, Constantino, para o professor Manuel Furriela. Queria insistir um pouquinho nessa tecla, porque tem muita gente fazendo uma analogia de que seria como matar um chefe da CIA, ou até o vice-presidente americano, ou o secretário de Estado, alguma coisa assim. E, na verdade, é óbvio que ele tinha esse manto, né, de ser um chefe de Estado, mas ele era também, todo mundo sabe, um líder das milícias terroristas, que apoiava o Hezbollah na região e vários outros grupos terroristas e ia avançando, era o responsável pela inteligência de avanço iraniano na região. O termo assassinato se aplica aqui uma vez que ele estava em país estrangeiro. Ele não foi morto no Irã, isso é muito bom destacar, né? Ele foi morto atuando no Iraque, num país estrangeiro. Isso não desconfiguraria a acusação de assassinato por parte do governo americano? Bom, primeiramente é efetivamente um assassinato, né? Ele foi um alvo que foi atingido diretamente por ser quem ele é. Os Estados Unidos quiseram dar uma resposta de força, aproveitar a oportunidade de que ele estava em território iraquiano e não no Irã, que obviamente, concordo contigo, seria um agravante caso ele tivesse sido atacado no seu próprio território, né? E só para também deixar claro quem ele é, né? Você tem lá no Irã, desde 1979, né, com a derrubada de um governo monárquico do Shah Reza Pahlavi, que era ligado diretamente aos Estados Unidos, a ascensão do Ayatollah Khomeini, todo mundo já ouviu falar dele, né? Então os ayatollahs, eles dominaram o Irã, transformaram o Estado num governo religioso, né, num governo totalmente ligado aos seus ideais e permitem a eleição de um presidente da República que tem puramente um cargo de gestão de questões simplesmente administrativas, sempre sob a tutela de um ayatollah. E esse general, ele era ligado diretamente ao ayatollah, nem ao presidente da República, né? Então é uma figura central
no país. De qualquer forma, a sua interferência no Irã, ela não era bem vista por muitos grupos, inclusive do próprio país, tanto é verdade que hoje a gente percebeu, muita gente ficou surpreso, mas uma celebração por parte de iraquianos em relação a essa morte, né? Então você vê que você tem uma população no Iraque dividida sobre o que está acontecendo. Então ele não é unânime, né? A população está farta de interferências internacionais, inclusive do próprio Irã. Então, a sua presença em outro território, um território onde tem um governo que, mesmo enfraquecido, considerado corrupto por boa parte não só da população, mas da comunidade internacional, o governo atual do Iraque, essa interferência do Irã, e sendo esse governo apoiado pelos Estados Unidos, podem configurar efetivamente que foi simplesmente um ato de defesa. Então eu tenho certeza que o presidente Trump ele não agiu de uma forma totalmente impulsiva nesse caso. A questão é muito delicada. Sim, houve uma necessidade de dar uma resposta. Essa resposta foi até um grau acima do que qualquer analista internacional poderia imaginar, mas ela foi construída sobre boas bases, né? Então eu acredito que o fato de ter ocorrido fora do território iraniano, mostrando que esse general interferir em grupos insurgentes, os milicianos são grupos insurgentes, são grupos contra, né, o governo do Iraque, podem até ser considerados terroristas, né? Não estou entrando aqui nem no ponto de ser ou não, qual lado tem razão, mas simplesmente de ser grupos insurgentes, grupos de milicianos, apoiados por um general de um outro país, né? Então os Estados Unidos têm muitos argumentos aí em sua defesa. E, professor, vamos lembrar também que era uma promessa de campanha do presidente Trump impedir que o Irã chegasse a uma bomba atômica, um regime que quer varrer Israel do mapa. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, porque em 79, quando houve a Revolução dos Ayatollah, isso foi muito colocado na conta da postura frouxa do Jimmy Carter na época. Dúvida, e agora, sem dúvida. Recentemente, o presidente Obama tinha mandado dinheiro, com notas, inclusive, em dinheiro, mesmo espécie, para o regime. E isso não estava funcionando. Então, há uma expectativa de que esse ato do governo americano sobre o presidente Trump tenha como intenção algo maior do que a retaliação a esses ataques na embaixada. Como é que o senhor avalia também a postura da Arábia Saudita? Porque é mais próximo dos Estados Unidos e é o único que faz frente ao avanço do Irã na região, né? Realmente, havia uma costura de um acordo muito bem elaborado, liderado pela União Europeia, até interessante, né? Liderado por uma outra potência que atua na região, mas uma potência mais moderada, né? Com relações mais pragmáticas do que a americana, que sempre teve uma relação muito desgastada desde 1979. Né? A gente não pode esquecer que houve um movimento anti-americanismo desde aquela época, né? Realmente com vários ataques internacionais, e o Irã sempre interferindo mundo afora em atos de hostilidade contra os americanos. Né? Então, quando veio o acordo desenhado por pela União Europeia, que o Obama apoiou, houve ali uma grande expectativa, mas sempre havia um problema em relação à Arábia Saudita e a Israel, desconfortáveis com esse tipo de acordo a ser feito com o Irã. Até mesmo porque, mesmo esse acordo prevendo uma suspensão do avanço no desenvolvimento de tecnologia bélica nuclear, né, mesmo havendo esse estancamento com esse acordo que acabou não sendo entabulado, o que aconteceu é que o Irã continua sendo uma potência militar. Né? Então, os outros tipos de artefatos, equipamentos militares, eles não estavam previstos no acordo. E isso faz com que continuasse a sua hostilidade em relação a Israel e continuasse um confronto em relação à Arábia Saudita. Então, aquele acordo foi abandonado pelo Trump com a proposta de que novas sanções contra o Irã, um novo enfraquecimento do Irã, um maior enfraquecimento do Irã, levaria novamente a uma mesa de negociação futura em outros termos. Né? Mas eu não acredito que essa questão envolvendo o general, né, essa morte do general, vá colaborar para o enfraquecimento. Eu acho que vai colaborar para que a situação se torne mais tensa ainda. Sem dúvida vai colaborar, né? Porque atos de enfraquecimento, eles envolvem política internacional na perda de apoio, envolvem questões econômicas internacionais através, né, dos vários tipos de barreiras, bloqueios e embargos que a ONU autoriza e patrocina. Isso faz com que se chegue onde o governo Trump havia dito que gostaria de chegar, num outro
tipo de acordo com o Irã. Mas, de qualquer forma, eu não acredito, tá, que esse ato ele tenha esse propósito de vamos voltar a uma mesa de negociação. Agora vai azedar essa negociação por muito tempo, né? Agora, eu concordo com você. Pois não. Talvez aconteça como o Ronald Reagan com o Império Soviético. Muitas pessoas ficaram com medo de uma terceira guerra mundial ali e acabou até no debacle da União Soviética. Eu queria aproveitar e perguntar isso. Tem muita gente, a hashtag Terceira Guerra Mundial foi para o topo das tendências no Twitter. Muita gente está assustada com a possibilidade de uma guerra mundial. Eu acho que é um exagero, mas eu queria a opinião do senhor. E qual será a postura da China ou da Rússia nessa situação? Guerra internacional, ela é uma terceira guerra mundial, algo assim, né? Deveria envolver potências, né? O Irã é um país importante na região, é uma potência regional, como o Brasil é na América do Sul, né? Mesmo conceito, né? Então, o que acontece? Rivaliza com potências regionais lá também. O Arábia Saudita, que você menciona, é uma dessas, né? Então, não vai ter uma terceira guerra mundial por conta disso, porque o Irã teria que trazer, né, uma série de apoios de outros países para que houvesse um tipo de confronto entre várias correntes no mundo. Não, o Irã não representa uma corrente, né? Ele representa a si próprio e grupos na região, grupos religiosos dentro de vários países, como por exemplo no Iraque, até por isso que ele tem algum tipo de interferência lá, mas não o condão de trazer isso, né? Então você não vai ter um conflito desse tamanho, não há como se construir algo desse gênero. Você acompanhou aqui o Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço para você e até mais.